Fala galera, tudo bem? Eu sou o João da Info, sou jornalista barra tipster. Vocês e muitos de vocês já me conhecem. Mais uma vez estou aqui no meu canal do YouTube para trazer um pouco das análises, das informações, das tips, da movimentação da banca, da rodada, neste caso de quarta-feira do meio de semana. Já antecipo o quê? Primeiro, estou no Brasil, tá calor, talvez você ouça um barulho aí. É o ventilador aqui pegando fogo. Segundo que, sim, eu vou tentar trazer um conteúdo quase que diário, mesmo que ele não seja muito rico nas condições de muitos jogos, tá? Mais ou menos para vocês entenderem o porquê, por exemplo, eu vou evitar muita exposição de quarta. Quinta-feira, por exemplo, do dia de amanhã já tem um conteúdo bem legal. Tá? Tem bastante jogo legal para a gente ficar estrinchando por aqui. Mas hoje a ideia aqui é trazer um pouco do cenário da quarta-feira. Tá começando pela EFL Cup, tá? A Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, onde eu já aviso para vocês aqui também de cara que eu não gosto de explorar. Tá? Eu não gosto de explorar pelo elemento básico de os times atuam com a formação mista, reservas, e isso tira todo o padrão. Então, eu tenho um padrão de, esse time leva gol, esse time ambos marcam, esse time faz gols. Não. É uma formação completamente diferente. Tá? Às vezes até com muito jogador improvisado. Então, nem mesmo no mercado de especiais eu gosto de ir. Tá? Por exemplo, se fosse um jogo de Premier League dentro desse cenário, é óbvio que eu pegaria um ambos marcam aqui do Brentford contra o Newcastle. Ou então pegaria esse ML do Liverpool contra o Southampton. Tá? Mas é um jogo de Copa. Então, por exemplo, o Liverpool contra o Southampton estreia treinador, hein? Estreia um treinador novo vindo do time sub-21. Ok? E isso é ainda mais interessante de vocês entenderem como que eu penso o futebol. Para mim, 100% do desempenho do time, do padrão que a gente busca de esse time é ofensivo, esse time faz gol, esse time não sei o quê, ele é o treinador. Tá? Ele é o treinador. Tem algumas características, por exemplo, o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem um treinador muito ofensivo, mas muito bom, e ele não perde muitos gols no time. Aí é uma característica do elenco. Tá, tudo bem. Mas ele é muito ofensivo, tem muita chance. Eu gosto muito de pegar gols e escanteios do jogo PSG por conta do Luiz Henrique. Mas eu acho que isso fica bem exemplificado no Flamengo do Tite, né? Ele tem um elenco na mão, ele tinha um elenco com qualidades dos jogadores, com características que ele tinha que fazer um time jogar para frente, penso eu. E ele não conseguiu, ele foi demitido. O Felipe Luiz mostrou ser mais eficiente do que ele. O Southampton é um time para você pegar uma ou duas rodadas agora e pá. Se eu quero pegar ML contra ele, até beleza, porque é o lanterna, tá? Mas para um pouco, observa o que esse treinador está disposto a fazer. Tá? Às vezes o cara mete uma linha de 5, retranca o time. Apesar do Southampton sub-21, dizem aí no noticiário ser um time bastante ofensivo, né? Então, talvez continue um pouco esse padrão. Já o Liverpool, olha isso aqui, ó. Escalação prevista. McAllister e companhia, né? O McAllister não jogou contra o Girona, também não jogou contra o Fulham. Então, principalmente depois do Liverpool ter feito um jogo com um a menos contra o Fulham por quase todo o jogo, deve entrar com reservaço. Até o Robertson vai jogar aqui, porque vai cumprir suspensão, né? O Kelleher, Arnold, Gomes, Quansah, Robertson, Endo, Morton, McAllister, Elliott, Nunes e Jota. Tem elenco para rodar, você viu que o Chiesa tá no sub-21, né? É difícil ver o Chiesa também no time do Liverpool jogando. Tem elenco para rodar, tem alguma coisa para fazer o Liverpool aí. Temos de elenco para brincar nesse jogo, mas não temos muitas condições de explorar esse jogo como apostador, penso eu, tá? É ficar mais de olho na escalação. Só que como antecede o Boxing Day, aquele período onde, olha, ano passado eu fui dar uma olhada na EFL Cup tá, do ano passado, olhei as quartas de final aqui, para ver se tem muita zebra. Percebi que o Middlesbrough foi avançando, né? Quartas de final, ó, o Middlesbrough, mas pegou um outro time também inferior aqui. O Chelsea, todos os jogos foram de gols, quase todos de ambas, né? Não sei, seria muita ousadia minha ficar mandando tipo para vocês dessa Copa, beleza? A Espanha tem 2 jogos, Villarreal e Rayo Vallecano, Espanhol e Valência. Espanhol e Valência é um duelo que se o under 2,5 tivesse 1,66, tá? Eu veria valor. Tá 1,52 para mim é a precificação justa aí, considerando o juice. O under 2,5 a 1,66 eu veria valor. Isso aqui é um jogo muito ruim. E é um jogo muito nervoso. De 2 times ali da parte de baixo da tabela, 2 times na zona de rebaixamento. E o Espanhol, então, é um time calamitosamente under, né? Villarreal e Rayo Vallecano. O Villarreal nos decepcionou muito
não conseguindo ganhar do Betis, nem mesmo empatar com um jogador a menos, né? É difícil ter um homem a mais, né, cara? Você repara isso, cara? Eu acho que como apostador a gente tem que baixar um pouco o nosso nível de expectativa. Às vezes nem canto faz. O Galo contra o Botafogo na final, o Villarreal agora contra o Betis, perdendo de 1-0 com um homem a mais e perdendo o jogo. Foi 2-1 pro Betis, né? Dá uma olhadinha aqui, foi 2-1 pro Betis, ó. O Betis teve a expulsão do Ávila aos 34 do primeiro tempo. O Villarreal ainda toma o segundo gol e o Baena faz um golzinho aqui, 17 chutes e 5 cantos, não conseguiu nem ganhar cantos. Mas eu não fiz live desse jogo, eu não fiz nada, mas o Villarreal é um time muito de over 1,5. Mas muito mesmo, principalmente em casa. Então esse 1,30 aqui acho plausível de se botar num bilhete solto, tá? O Villarreal aqui, os resultados dele, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Villarreal jogos, tá? 2-2 com o Girona, perdeu pro Betis de 2-1, 3-0 no Alavés, 1-1 com o Getafe, que é o time mais under do campeonato, 3-1 com Las Palmas, 5-1 para o Barcelona, 4-3 contra o Celta de Vigo, 2-2 com o Atlético de Madrid. Ele simplesmente fez o over 1,5 em todos os jogos da temporada. Isso é algo bastante considerável, é algo legal para você ter em um bilhete, tá ok? O vídeo é real, esses dois são os únicos jogos. Na Liga 1, esse jogo eu acho bem legal. Paris Saint-Germain e Mônaco, o único jogo da rodada, né? Um jogo que eles trouxeram para essa rodada agora, por conta do calendário. O Mônaco e o Paris Saint-Germain também, esse jogo para mim bastante over. Esse jogo para mim tem um padrão legal daqueles que eu gosto de fazer, de over 1,5 mais 2 do time visitante. Tá? Over 1,5 mais 2, principalmente porque o time visitante aqui para mim é melhor. O Paris Saint-Germain é um dos times que eu mais gosto de apostar atualmente. É um time que eu sinto bastante confiança como apostador. Então é um over 1,5 mais 2 que eu gosto de ter na minha mão, porque eu ganho no 1-1, eu ganho perdendo por 2-1, ganho perdendo por 3-2, eu ganho do Paris Saint-Germain ganhando por qualquer jogo, qualquer resultado que não 1-0. Tá? O empate me serve em todos os resultados que não 0-0. Muitos resultados eu tenho do meu lado. Então esse mais 1,5 mais 2 aqui. Mas eu não acho ruim também o mais 1,5 descer. Ou se você quiser colocar esse jogo num bilhete solto, o mais 1,5 com alguns cantos do Paris Saint-Germain com DC também não acho ruim. Tá? Acho todas apostas muito boas pelo que o PSG vem fazendo. O Mônaco está em uma descendência, tá, de nível, muito porque desgaste, né? É claramente um desgaste de um elenco muito jovem e de um time que não está conseguindo rodar. Rodar foi o que o Paris Saint-Germain mais fez nessa temporada. As loucuras das escalações do Luiz Henrique, eu toda hora criticava, muita mudança num com o mesmo time, mas em algum momento da temporada, penso eu que ele vai usufruir disso positivamente. Tá? Naquele momento onde os jogos vão ser muito desequilibrados, o PSG vai estar amassando, principalmente no terço final de jogo, esses times que não tiveram condição de rodar. Então o Luiz Henrique estava projetando a temporada com o que ele tem de elenco. Aí às vezes joga o Lee, às vezes joga o Desiré Doué, às vezes joga o Barcola, às vezes joga Denzel Ben com o Barcola, às vezes não. Aí às vezes joga o Fabian Ruiz, às vezes não, joga o João Neves algumas vezes, o Vitinha. Cara, era um festival de alterações que o Luiz Henrique faz, inclusive na Champions League. Ele também gosta de motivar o elenco dele assim, né? Então o Paris Saint-Germain é muito time over, principalmente com a volta do Gonçalo Ramos. Tá? Então, todos esses jogos em que ele não cumpre o over, você pode ver como ele amassa, né? 24 chutes, 11 chutes ao gol e 15 escanteios. Cara, é um negócio muito forte o Paris Saint-Germain. E esse jogo contra o Lyon, que também estava na minha cabeça de over 2,5 de vitória do Paris Saint-Germain, bateu. E o jogo contra o Mônaco, eu falo para vocês com tranquilidade que isso aqui é um jogo de muita intensidade, de muita disposição, de muito over, de muita ofensividade, apesar do Mônaco ter caído demais de rendimento nas últimas rodadas. Então ele vem aqui de empate com o Rennes, perde para o Mônaco, tenta se fechar aqui contra o Arsenal, perde para o Arsenal, perdão, e não consegue. Acho que em casa ele vai perder para o Paris Saint-Germain, penso eu, tá? O Paris Saint-Germain tá um degrauzinho na frente do Mônaco. Então, deixa eu ver a odd de ML aqui do Paris Saint-Germain. 1,90 para menos 0,25 não acho ruim, tá? Esse menos 0,25 aqui de 1,60 eu não acho nada ruim. Vou até botar meia unidade aqui, apesar de ser visitante. Eu preferi o mais 1,5 mais 2 por uma questão de padrão de bet. Beleza? Desiré Doué, hein? Olho nesse jogador, meu amigo. Quando ele vem de ponto, inclusive, meu
Deus do céu. Agora os caras têm Dembélé, Barcola e Desiré Doué. Treme adversários. Bom, com sinceridade, meus amigos, eu falo para vocês que essa competição eu abomino como apostador, tá? Mas assim, há anos que eu tento ser lucrativo nela. E há anos que eu sou um redeiro gigantesco. Tá? Eu não consigo nem acertar canto, nem under, nem over, nem ML, nada. Eu não consigo entender essa competição. A Itália já é muito difícil de você atuar, embora eu tenha gostado muito desse campeonato atual, com modelos bem claros para mim de padrões, principalmente porque os favoritos estão amassando e a briga pelas primeiras posições está muito boa. Mas, por exemplo, a Atalanta contra a Cesena, eu vim dar uma olhada no noticiário. Tá? Eu vim dar uma olhada aqui na Atalanta, eu vi a entrevista do Gasparini, mas assim, continua sendo muito duvidoso o que a Atalanta vai fazer em Bérgamo amanhã contra o Cesena, que é da segunda divisão. Tem uma indicação aqui de over 2,5, que é a cota do jogo, e a indicação dos tipsters aqui dos portais italianos, mas particularmente eu não gosto desse over 2,5 a 1,50, tá? Eu não gosto, ainda mais tratando-se de Itália. Tudo bem que a Atalanta é um time muito legal, mas eu não sei que tipo de Atalanta vai vir aí. Galera, eu pulei. E esse Inter de Milão aqui contra o Udinese é um jogo para depois de amanhã, mas, pô, cara, sinto decepcioná-los, não é uma competição que eu vou fazer, não, tá? Já o Mundial de Clubes, sim, não vejo problemas em pegar um menos 1,5 do Real Madrid, tá? Menos 1,5 do Real Madrid, ou pegar o over 1,5 com DC do Real Madrid com alguma outra bet que os agrade, e over 1,5 com o título do Real Madrid, vai. 1,24 com alguma outra bet que agrade no dia de vocês. Também é muito difícil de análise. Há um padrão muito claro nessa Copa do Mundo Interclubes, que é sempre a vitória do europeu, né? Acho que desde o Corinthians e Chelsea que isso não acontece, né? Aqui o Corinthians e Chelsea, foi o Corinthians e Chelsea mesmo. Corinthians e Chelsea, depois o Bayern de Munique 2-0, Real 2-0, Barcelona 3-0, Real Madrid 4-2 na prorrogação, Real 1-0 no Grêmio, aquele massacre que o Renato Gaúcho fechou até mesmo levando 1-0, Real Madrid 4-1 Away. E o Pachuca me mostra ser um time que não sabe defender, não tenho muito para onde correr. Não vou ser eu o produtor de conteúdo, assim como eu fiz ano passado apostas do Manchester City contra o Fluminense, ambas não, menos 1,5, HTFT. Esse jogo aqui é muito trocação. Para mim, esse jogo do Real com o Pachuca se aproxima mais disso, tá, do que disso. Por características dos times, tá? Apesar do Real Madrid ser muito acima do Grêmio, o Grêmio veio disposto a se fechar. O Pachuca, eu acho que ele não tem condições, não tem muito esse padrão da retranca. O Pachuca, ele veio com uma trocação ali contra o Botafogo, conseguiu ganhar de 3-0. No México, ele é uma mamadeira. Eu acho que isso é muito perfil, é muito difícil de três dias você querer treinar retrancas, sabe? Você pode conseguir por 15, 20 minutos. O problema é depois você leva o primeiro gol, principalmente se ele for no HT. Então eu acho que, não, o João tá falando que o jogo vai ser 5-3. Não, não é isso. Eu acho que ele é um jogo muito mais over do que under. Eu acho que o Pachuca vai ter muitas dificuldades para segurar. E outras coisas que eu posso mostrar para você é, na provável confirmação de escalação do Real Madrid, você encontra a notícia de que o meu querido Kylian Mbappé, ele pede para jogar. Tá? O Kylian Mbappé pediu para jogar e ele é um cara meio que escolhe, porque a lesão, ele que fala, quero sair, tá? Eu quero sair contra a Atalanta, jogo super importante, ele tinha feito gol, mas ele vai sentindo um pouco a musculatura dele, ele é um cara muito inteligente e saudável, ele não tem graves lesões na carreira, ele controla muito bem as lesões musculares, se alimenta bem, dorme bem, você não vê um cara muito na noitada. Eu tenho muitos pontos positivos físicos da carreira do Kylian Mbappé para falar para vocês, tá? Ainda mais por ser muito jovem, você olha para o histórico de lesões dele, é incrível o quanto ele é regular e o quanto ele é preocupado com isso. Então tá aí, pedindo para jogar, pode fazer o tridente ideal com o Rodrigo, Vinícius e Mbappé, com o Bellingham jogando o que está jogando, Valverde, Camavinga, motor. Um time muito legal de se explorar. Eu não gosto de ficar pegando a odd do Pachuca, sabe, do meio que contrariar uma lógica, eu prefiro ficar vendo e torcer pro amasso no jogo, torcer pro Real fazer um gol. E o ambas marcam numa odd 2, numa odd 2,40 talvez chegue com 5, 10 minutos de jogo, cara, eu acho valor, tá? Eu acho valor sim. Eu acho que o Real vem com essa trocação, esse jogo mais aberto, não acho nada impossível o gol do Pachuca, não. Tá? Mas ela precisa ter valor a odd. Ela precisa ter valor. Para mim, ela precisa ser 2,40 com 10 minutos de jogo. E eu acho possível de vir. Às vezes o mercado amanhã começa a pegar ambos não. O jogo começa com 5, 10 minutos do Real com posse de bola. Vem esse 2,40, 2,50 fácil.
beleza? Mas precisa ter ódio para também a gente não ficar falando besteira aqui. Beleza, galera? Sobre os escanteios desse jogo, sobre tal, não gosto. Sobre abusar de handicap negativos, não jogo. Um jogo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é, como produtor de conteúdo e como apostador, quem me conhece e segue nos meus canais há muito tempo sabe que eu gosto de apostar em futebol feminino. Amanhã tem um jogo muito legal para mim. Tá? Ele bate muito nos meus padrões de análise, bate muito com as informações, bate muito com o que eu tenho acompanhado, que é o Barcelona e Manchester City. Barcelona e Manchester City do futebol feminino da Liga dos Campeões é um jogo de fase de grupos, é o último jogo de fase de grupos. É um jogo onde há bastante desigualdade técnica do tamanho da odd. Mas, ao meu ver, ele não me impede essa odd de fazer minhas apostas. Tá? No caso, o menos 1,75 do Barcelona, tá? Para meia unidade, e o mais 2,5 gols com vitória do Barcelona para outra meia unidade, totalizando assim uma unidade nesse jogo. Tá? Agora vem as explicações. Primeiro, como eu falo para vocês, esse jogo é super desigual. Segundo, eu estava em Barcelona durante toda a semana, acabei de chegar no Brasil. Eu moro em Barcelona, eu acompanho esse time feminino e eu sei que há um foco muito grande nesse jogo. Há um enredo, há um contexto. O Barcelona precisa vencer o Manchester City, ok? Na Champions feminina, por 2 ou mais gols de diferença. Para que vocês tenham uma ideia um pouco como é que funciona o regulamento, é assim. O Barcelona precisa e quer ficar em primeiro. Tá? Faz muita diferença isso, porque os confrontos das quartas de final, o Barcelona não quer pegar o Olympique de Lyon e não quer pegar o Chelsea, que são as duas potências da Europa junto com o próprio Barcelona. São os 3 melhores times disparados. Tá? O Lyon, inclusive, tem condição de fazer um jogo que beira os 50-50 com o Barcelona. Se você fica em primeiro, você automaticamente pegaria o Arsenal, e aqui é porrada, Arsenal e Bayern é mesmo nível, aqui o Arsenal talvez seja até um pouquinho maior. Você pegaria o Real Madrid, que o Barcelona venceu por 4-0 no Campeonato Feminino fora de casa, em Madrid, e pegaria o Wolfsburg, que é um time de segundo escalão também, assim como o Real Madrid, assim como o Bayern, é um segundo escalão do futebol europeu feminino. Tá? E você evitaria o Olympique de Lyon, evitaria o Chelsea, então isso é muito importante. O segundo ponto é que o Barcelona perde o único jogo da temporada para o Manchester City na Inglaterra por 2-0. É por isso que, embora ela tenha um saldo de 20 gols contra 8, ela precisa tirar 2 gols de vantagem. Ela precisa vencer por 2 ou mais, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, como o Manchester City venceu por 2 gols de diferença, se ele perde por 1 gol de diferença, ele continua líder do grupo. Tá? Só que tem um clima de revanche, porque o Manchester City vence o jogo do Barcelona, e era um dos primeiros jogos do Barcelona na temporada, se eu não me engano, o segundo, com um time ainda em formação, teve Olimpíadas em agosto, e você sabe que a seleção espanhola é a base do Barcelona, né? E as jogadoras foram até o limite físico. Quando perde aquele jogo para o Brasil, vindo de uma temporada de final de Champions League feminina, de campeão espanhol, o Barcelona de campeão da Copa da Rainha, tava um bagaço físico, e as Olimpíadas foi um horror. A Espanha fisicamente estava destruída, e isso refletiu na pré-temporada do Barcelona e no começo de temporada do Barcelona. Só que o Barcelona dentro de casa, na Champions League ou em Campeonato Espanhol, é um absurdo. É um absurdo. Tá? Então, dentro de casa, nessa temporada, o Barcelona tem 5-1 contra o Tenerife, tá? 4-1 contra o Betis, 7-0 contra o São Paulo, tem 4-0 contra o Eibar, 9-0 contra o Hamarby, 7-1 contra o Espanhol, tá ok? 10-1 contra o Granada, são os jogos dessa temporada, todos goleadas. Aí você vai falar, ai João, mas esse time do Hamarby, não cara, não é um time ruim. Eu juro pra vocês, cara, eu vejo esse time jogar, não é um time ruim. Olha quanto foram os jogos do Hamarby contra o Manchester City. 2-1 aqui e 2-0 pro Manchester City. Você tá entendendo quanto o nível do Barcelona é um colosso perto até mesmo do Manchester City? Tá? O Manchester City faz 16 chutes a 6 contra o Hamarby, não ganha cantos, tá? Só chuta 3 vezes ao gol. Não é um jogo para 9-0, cara. 9-0 contra esse time você só consegue fazer sendo uma máquina absurda, como é o Barcelona feminino. Tá? Então o Barcelona feminino, ó, aí fez 3-0 fora de casa. Outro fator que eu posso falar para vocês, o Barcelona feminino jogou com o time reserva contra o Valência no final de semana, no Campeonato Espanhol. Ganha só por 1-0 fora de casa, o Valência é um time muito ruim, mas o time reserva pensando já no jogo contra o City. Embora tenha jogado o Aitama, ganhou
o FIFA The Best agora, mas quase que inteiramente reserva, tá? Quase que inteiramente reserva. Até a Vicky Lopes entrou, a Salma Paruello tá voltando, tá? Então eu acho um jogo legal para você investir a uma unidade com essas duas stakes aí que eu sugeri, duas divisões, e eu particularmente gosto do perfil do jogo para bingo pedrada só nesse jogo. Tá? O bingo pedrada só nesse jogo. Então eu montei aqui uma odd 8,75, mas eu posso tentar trazer para vocês para um binguinho uma margem de segurança maior, tá? A margem de segurança que eu indicaria é contar com esses cantinhos HT, sim, porque eu acho que o Barça vem padrão. Esse time do feminino no Barça é muito over cantos, muito, mas assim, muito um absurdo de colosso de canto. Então posso mostrar para vocês aqui alguns jogos para que vocês tenham ideia. Vai quantos fez nesse São Paulo, tem aqui no 7-0, 16 cantos a 0. Tá, vamos ver quanto fez nesse Hamarby aqui. 6 cantos só, mas foi 9. Né? Vamos ver quanto foi isso contra esse espanhol. 6 cantos só, mas foi 7. Vamos ver quanto foi contra o Tenerife. 11 cantos, 5 gols. Time que facilmente vai te entregar o over cantos. Então vou pegar esse over 4,5 do jogo no HT para pedrinha. Bingo pedra de feminino. Que gostosinho, que gostoso bingo pedrada, meus amigos. Meu Deus, vocês não ficam arrepiados? É uma delícia fazê-lo. Over 2,5. O Barcelona, eu posso tentar somar um -1 do Barcelona numa odd 3,30. Eu fico com 3-1, fico com 3-0. Se vocês forem ousados e moleque doido como eu sou, vocês podem trazer para odd 4 do bingo pedrada, que você sabe que a característica do bingo pedrada é essa odd 4, né? Eu não gosto de tomar muito rende no mercado, não. Eu gosto de bater bet, meus amigos. O bingo pedrada hoje é só feminino para vocês, tá? Amanhã a gente volta com um conteúdo especial. Especial. Siga o canal, ative o sino, porque amanhã nós vamos ter um conteúdo especial. Beijos, fui.